Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre um tema fundamental que muitas pessoas não têm dado atenção. O tema é tempo. E a pergunta é, e o que é o tempo? Diz as Escrituras Sagradas que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E o tempo que nós temos como base mesmo foi quando o Senhor criou o dia, dando para que a gente possa viver 24 horas e sabendo dividir o tempo para a gente e para Deus. E você? Você tem dividido o seu tempo com Deus? Podemos dividir o tempo com o Senhor em 3 partes. 8 horas para dormir, 8 horas para você cuidar da sua vida e 8 horas para fazer a obra de Deus. E você tem feito isso? Se você não tem feito isso, você vai ser cobrado. Em Salmo 40, no versículo 1, 2 e 3, ou nas estrofe 1, 2 e 3, porque salmo são poesias, diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Muitas pessoas dizem que pedem ao Senhor paciência, mas na Bíblia está escrito que ela é gerada pelas situações que passamos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a nossa tribulação produz a paciência. Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos gloriamos nas nossas tribulações, ou seja, nos gloriamos na nossa luta. Os adversários na vida, as necessidades na vida e as nossas incapacidades na vida. Paulo considera, até eu considero, que as tribulações são bênção, porque as tribulações nos fazem ser mais fortes. Eu sou extremamente pragmático. Para quem não sabe o que quer dizer pragmático, pragmático é a pessoa que vive as suas próprias experiências. Todas as minhas experiências que eu tive no mundo durante 44 anos, quando eu vivia pelo crime, todas aquelas experiências foram boas para mim. Hoje, pelo meu conhecimento, hoje eu não volto para trás, hoje eu não vou para o mundo, porque eu sei como dói sofrer ao diabo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Senhor Espírito Santo. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar. Em Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 17 está escrito. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 17. O Senhor, nosso Deus,
falou: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais inúteis. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mães? Que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta inútil, não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. A palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristezas, enfermidades, perseguição, maltrato ou solidão, que é a ausência de Deus na vida do homem. Isso é a solidão, não a ausência de pessoas, pois às vezes estamos no meio da multidão e nos sentimos sozinhos. Em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produzir em nós um espírito e caráter perseverantes que vencem as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. A graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes, nossos ardentes, ou seja, nossa ardente esperança em Deus, é a certeza garantida da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu, na nova terra. Em 1 Tessalonicenses, versículo 4, 13, e Apocalipse 19, 22. Entretanto, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. João capítulo 14, versículo 16 ao 23, quando o Senhor disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Podemos chegar a uma conclusão definitiva, sem condições de erro. Quem ama a Jesus, obedece a Jesus. Quem diz que ama Jesus e não obedece a Jesus é mentiroso. Está sendo usado pelo diabo, porque mente. Porque certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, como se conhece o homem quando serve ao Senhor? Jesus disse: se conhece a árvore pelos frutos. Resumindo, se conhece o homem pelas ações dele, não pelas palavras, porque falar, o homem fala o que quer. Às vezes você diz: mas eu tenho Jesus, eu não faço isso nem faço aquilo. Você não obedece a Jesus, você não faz isso ou faz aquilo por medo, até por uma questão de consciência ou inteligência, mas obedecer a Jesus, você não obedece. Além dos mandamentos que nós temos que obedecer, a única ordem que Jesus Cristo deixou para nós foi: prega o meu evangelho para todas as criaturas no mundo. E você tem pregado? Não. Se você não tem pregado, falado do amor de Deus, para que serve você nessa terra? De que vale a sua existência? Quando você morrer, para onde você irá? Quando você morrer, para quem você será? Precisamos esperar em Deus. Nós precisamos aceitar as circunstâncias da nossa vida como produto da sua vontade, diretiva, corretiva ou permissiva. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de todas as pessoas na Terra. E esperar é contar com a realização de coisas desejadas ou prometidas, aguardar, ter fé, confiar, estar na expectativa. E ser, não se precipitar nas decisões, orar e consultar ao Senhor. Como eu falei anteriormente, a questão do tempo se resume mais explicitamente como tempo, dia, luz, nascer do sol, noite, trevas, tarde, manhã, primeiro dia. Esse é o nosso tempo, primeiro dia, quando Deus criou todas as coisas. Em Eclesiastes, versículo 8, ou seja, Eclesiastes 8, versículo 3 ao 7 diz: não te apresses ao sair da presença de Deus, nem persista em alguma coisa má, porque Ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá: que fazes? Imagine a palavra de Deus. Quem guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Há pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas, e por isso não entendem o porquê de terem que esperar pela ação de Deus, mas elas se antecipam e fazem as coisas a seu próprio modo. Um dos maiores erros que foi cometido, que a Bíblia conta, por causa de pressa, está escrito em Êxodo capítulo 32. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés,
o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E essa atitude deixou Deus tão furioso que Deus pretendia até mesmo destruir a humanidade. Tudo que fazemos sem esperar em Deus, tudo que fazemos sem esperar as respostas de Deus, transforma-se em maldição. Uma das coisas que eu tenho mais visto dentro da igreja são casamentos fracassados. Como eu falei, um dos maiores problemas que eu tenho visto na igreja é que os homens entram na igreja, acham a irmã bonita, se casa com a irmã e diz que foi Deus que deu para ela. Diz que foi Deus que deu aquele casamento, usando primeiro o nome do Senhor em vão. Se Deus tivesse abençoado aquele casamento não estava assim desfeito. O segundo exemplo que eu vou citar, sobre Saul e Samuel. Saul foi constituído rei de Israel. Saul recebeu a maior autoridade de Deus como rei. E ainda tinha ao seu lado um amigo Samuel, que era profeta de Deus, e que Deus falava com Saul através de Samuel. Um grande privilégio. Saul não teve paciência em esperar em 7 dias. Tem pessoas que não esperam nenhum dia, quanto mais 7. Samuel estava determinado a oferecer o sacrifício de ofertas pacíficas. Não teve paciência. Saul tomou a frente de Samuel e fez o sacrifício no lugar do profeta. O resultado foi o pior possível, perdeu o reinado. Há pessoas que esperam sem fé, dizem ainda mais que tudo que vier é lucro. E a maioria do que se recebe que não vem de Deus, tudo que não se recebe que não vem de Deus é maldição. Conta-te uma história que na feira espiritual, lá estava o diabo com as suas bugigangas para negociar com os homens. Vendia para quem quisesse comprar. Foi anunciado que o diabo deixaria as ferramentas arrumadinhas e vendia para qualquer um que pagasse o preço. No fim das contas, e assim elas foram colocadas de uma forma bem arrumada para chamar a atenção. E elas eram malícia, ódio, maus pensamentos, maus desejos, inveja, sensualidade, ciúme, fraudes, vícios e todos os outros instrumentos do mal estavam lá com seu preço. Mas uma estava separada, se encontrava com a aparência de uma ferramenta inofensiva, que, apesar de estar usada, tinha um preço superior ao de todas as outras ferramentas. Resumindo, era a ferramenta mais cara. Alguém disse: nossa, mas por que ela está tão cara? O diabo disse: ela é mais útil do que todas as outras ferramentas. Com ela eu posso entrar em qualquer homem e uma vez no interior dele eu posso manobrá-lo da maneira que melhor me convém. Essa ferramenta está usada porque eu a utilizo em quase todo mundo e pouquíssimas pessoas sabem que ela me pertence. É supérfluo acrescentar que o preço fixado pelo diabo para a ferramenta era tão alto que a ferramenta nunca foi vendida. O nome da ferramenta, de repente você está com ela. Desânimo. Não permita que o desânimo, que o seu inimigo destrua. Não permita que você perca a sua salvação
Não permita que você deixe que o desânimo destrua a sua vida, a sua comunhão com Deus. Muitas pessoas que têm pouca paciência esperam a providência divina, mas no interior estão angustiadas, esperam ansiosas. A ansiedade, a impaciência, isso é ruim para o bem-estar físico também. Paciência é a capacidade de esperar sem desesperar. É a capacidade de esperar com resignação, sem pressa e sem queixas. Só espera com paciência quem está seguro das promessas de Deus. No hino 107 da harpa cristã, o profeta cantou: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Quando Josué deu a primeira volta na muralha, nada aconteceu. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. E nem na sexta. Nada. Talvez alguém tenha falado para Josué, ficar dando volta ali era em vão. Talvez alguém lhe diga que se você continuar acreditando nas promessas de Deus, é em vão. Quantos já lhe disseram, não vale a pena ser crente? Quantos já lhe disseram, não vale a pena servir a Jesus, ser cristão, isso não funciona, olha o mundo aí. E você aceitou e desviou. E agora está aí, no mato, sem cachorro. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Mas na sétima volta, as muralhas caíram. Existia um tempo determinado por Deus. Se Deus falou que era na sétima volta, o que o homem está querendo receber na sexta? É na sétima e acabou. Se ele não esperar, problema dele, azar dele. Deus não está preocupado se você está nesse fracasso, porque Deus está tranquilo, Deus está tranquilo, Deus está consciente, Deus é justo, Deus é santo. É você mesmo quem está criando essa situação que Deus está dizendo, não faça, não vá, e você faz, e você vai. E Deus te dá, e vai continuar te dando o livre-arbítrio. Não desanime, vai à luta, meu irmão. Você não disse que é o tal? Deus disse para Daniel, vai até o fim. Isaías 64, versículo 4, Deus trabalha naqueles que por ele esperam. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, uma viúva italiana ficou sem dinheiro para pagar os aluguéis da casa onde morava. Orou, clamou, pediu ao Senhor e nada. Em desespero, foi despejada pelo dono e foi morar com seus parentes. Depois que ela saiu da casa, aquele lugar foi destruído por um bombardeio nazista. Agora ela entendeu por quê. Agora sim, ela passou a entender por quê Deus não atendeu. Deus permitiu que aquilo ali fosse tudo destruído, só tirou ela dali. E o restante ficou por conta dos acontecimentos, das decisões dos homens. Porque Deus não quer essa violência. A ordem de Deus é para que a gente não mate. Em Salmo 27,14 diz que espera no Senhor. Salmo 27,14, espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A águia é uma ave de rapina muito grande, muito bonita, dotada de grandes capacidades. Ela chega a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, quando ela tem que
fazer sacrifícios. O bico já está curvo demais que machuca o peito dela. As garras já estão tão curvas que ela não consegue pegar mais nada. Ela não consegue mais pegar a sua presa, o seu alimento. As asas, entre as penas, já criou uma camada, tipo uma cola, digamos assim. Eu estou procurando fazer esse exemplo que ele é maior, mais detalhado, de uma forma mais resumida. No fim das contas, a águia tem que arrastar seus bicos, bater com seu bico na montanha, na pedra, até cair. Com as unhas, as mesmas coisas. E depois ela voa bem alto, mais alto que ela puder, para que o sol, o calor, o sol derreta aquela cola que está nas suas asas, pesando e fazendo se tornar mais difícil para que ela voe, para que ela plane. Depois de 150 dias, ela está renovada, aquele bicão bonito, ó, aquele bicão, aquelas garras bonitas, e solta, ela volta e vive mais 30 anos. Assim somos nós. Precisamos estar em vigilância, precisamos estar nos renovando, porque o Senhor nos mostra a direção, mas o fazer é nosso. E muitos não acreditam mais em Deus. Os que esperam no Senhor têm deles as seguintes promessas. Primeiro, Deus não é como um homem que mente. Deus não pode mentir. Primeiro, os que esperam no Senhor recebem uma força divina para vivificá-lo no meio do cansaço e da fraqueza. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, porque quando estou fraco, sou forte. 2. A capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas do Senhor. Confia no Senhor. Deus não nos abandona. Que motivo Deus teria para nos abandonar? A capacidade de cansar é humana. A capacidade de correr espiritualmente sem se cansar e de caminhar firmemente para frente sem desfalecer, quando parece que Deus demora em agir, vem de Deus. Deus promete que se o seu povo confiar nele, com paciência, ele proverá todo o necessário ao seu sustento, continuamente. Em Salmo 40, versículo 13, diz que tirou-me de um lago de lodo. Há muita gente hoje no poço, muita gente dentro da igreja no poço. Vai na igreja apenas para ser visto pelo povo, para não deixar que as pessoas digam, você está desviado, mas no fundo está mesmo. Não adianta. Hoje, a maioria das pessoas estão na fossa, vivendo no meio do cocô. Jovens, velhos, ricos e pobres estão deprimidos. A humanidade encontra-se num verdadeiro e tremendo lamaçal, numa tremenda poça de lama, num tremendo esgoto. A lama moral, a lama social e o pior de tudo, lama espiritual, as drogas, o sexo desenfreado, a pedofilia, o crime, a violência, a falta de amor. Muitos estão endividados, vivendo numa situação difícil, mas se esquece que o Senhor soluciona todos os problemas, mas não querem continuar vivendo assim, já se acostumou. O salmista diz, tirou-me de um charco de lodo, que é traduzido, poço de perdição, lamaçal. É Deus que nos estende
o seu braço amigo e nos tira do terrível charco de lodo. Ainda resta uma esperança. O sol continua no seu percurso diário. A semente ainda nasce, a chuva ainda rega a terra, as nuvens ainda viajam pela imensidão e as estrelas brilham no espaço sem fim. E Deus ainda está esperando o seu retorno. O céu ainda anuncia a glória de Deus, o firmamento, a obra de suas mãos. Deus ainda espera que seus filhos rebelados, desviados, caminhem em sua direção. O Senhor dos Exércitos, que desatolou o criminoso e arrependido rei Davi, Deus estendeu as mãos a Pedro, perdido e naufragado. O Cristo que salvou a Zaqueu, o agiota. O Senhor que recuperou o falsário Levi. Jesus de Nazaré que converteu a Paulo, o perseguidor, que salvou Maria Madalena da prostituição e tirou Lázaro do túmulo frio e sem vida, nos diz: vinde a mim, eu vou sarar a todos, curar seus filhos, limpar suas consciências, purificar para sempre sua vida. Sim, tudo é possível se você crer de todo o seu coração. Digo eu para você, Jesus pode transformar você, Ele pode fazer dos fragmentos da sua vida, cheio de ilusões, um cidadão para o reino eterno de Deus. Deus pode ajuntar os pedaços das suas ideias destruídas e refazer uma existência cheia de bálsamo e humanidade. Deus trabalha por aqueles que neles esperam. Isaías 64:4. Deus pode estar em silêncio, mas isso não significa que Ele está parado, inerte. Deus não está sem se importar com seus problemas. Ele está trabalhando. Deus está criando uma situação favorável. Deus trabalha em nós, apesar de nós e por nós. Apesar das nossas desobediências, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus dura para sempre. Elas são renovadas a cada manhã. Por isso, hoje, nessa tarde de domingo, enquanto as pessoas estão na praia, muitos crentes, muitos que estão na igreja, estão se expondo ao ridículo, esquecendo que haverá um acerto de conta. Deus trabalhou em Moisés, lapidando seu coração para que pudesse liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Deus trabalhou em Josué, na oficina da adversidade, até que estivesse apto para ser vice-rei do Egito, e assim cumprir os propósitos de Deus. Deus trabalhou na vida de Paulo, transformando de perseguidor da igreja em servo, disposto a sofrer pela causa do Evangelho, segundo Coríntios 11, versículo 22 ao 28. Deus trabalha na minha vida até hoje para que eu possa ser um grande profeta, um grande ganhador de almas, para que eu possa cumprir a minha missão que Ele determinou. Até os dias de hoje eu sei que o Senhor tem me lapidado, porque eu sou pequeno, sou fraco e sou pecador. Mas eu sei que o Senhor está na minha vida e ninguém pode provar ao contrário. 1000 cairão à minha direita e 10.000 do outro lado. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.